Bem-vindos ao canal da Remada Perfeita, hoje com um programa diferente com o Márcio F. Estamos aqui em Maceió, remador, corredor, bike, jogador de futebol. O que mais você faz? Tá bom por aí. Tá bom por aí. Na verdade, o Márcio é remador, ele mora aqui, mas ele é biólogo. Ele trabalha dá aula na Universidade da FAO, né? UFAO. Na Universidade Federal de Alagoas. De Alagoas, legal. Cara, a gente veio trazer aqui um papo importante, porque a gente vai tentar relacionar aqui uns projetos com as aves, né? Porque você trabalha com as aves, não é isso? Eu sou biólogo marinho, mas sou especialista em aves. Uhum. Né? Então, minha carreira toda foi com aves marinhas. Legal. E conta um pouquinho pra mim como que você entrou nesse meio, porque ele cuida de diversas ilhas, né? No Brasil. Como que funciona o seu trabalho? Como que é essa organização das aves marinhas? Qual a relação delas, a importância do meio ambiente, né? A gente estava conversando ontem um pouco sobre isso também, essa relação. Conta pra gente um pouco. Uhum. Então eu me formei na Federal do Rio e de lá eu sempre trabalhei com pesquisa voltada para a conservação das aves, né? Das aves com problema, das aves ameaçadas. Então, eu já trabalhei em várias ilhas do Brasil, né? Comecei a trabalhar nas ilhas do Espírito Santo, ali em Vila Velha, Abrolhos. Depois trabalhei em Noronha. Hoje a gente está com um projeto em Abrolhos e na Ilha de Trindade, em Vitória, né? Então a ideia é tentar entender o que está acontecendo com essas aves, por que elas não estão se reproduzindo, não estão aumentando a sua população e tentar resolver esse problema. Entendi. Então, dependendo do local onde ela está, ela tem determinadas ameaças que a gente precisa minimizar, que a gente precisa tentar controlar isso, né? Então, Abrolhos, por exemplo, a gente tem aves que vão se alimentar na costa do Espírito Santo, Bahia. Então ali o Rio Doce teve todo o problema de derramamento de Mariana, então a contaminação da água. Rio Doce que deságua em Regência, né? Regência, isso. Entendi. Então as aves, apesar de elas se reproduzirem a 70 km da costa, elas vão se alimentar ali hoje, né? Entendi. Então como é que a gente sabe isso? A gente, através de estudos que a gente hoje está utilizando GPS, a gente coloca na cauda da ave, a ave sai do ninho, passa alguns dias no mar e volta. E a gente tira esse GPS, bota no computador, então a gente consegue saber aonde ela foi, qual a profundidade que ela mergulhou, qual o tempo que ela levou, então a gente consegue identificar que ela hoje está se alimentando numa área contaminada, por exemplo. Entendi. E como era antes, né? Porque são 30 anos, né, fazendo isso, né? Antigamente tinha uma maneira de fazer e hoje... Esse sempre foi uma dúvida pra gente, porque a gente não consegue acompanhar uma ave que voa quilômetros por hora, passa 4 dias no mar, né? Então antigamente o trabalho para a gente identificar a área de alimentação dela era muito difícil, muito caro. A gente precisava contratar navios que saíam por aí pela costa procurando e a gente via a ave mergulhando, mas a gente não sabia de onde ela era, qual era esse indivíduo. Hoje não, hoje com esse GPS pequenininho a gente consegue colocar tanto em aves grandes como em aves menores e aí a gente não precisa nem sair de casa, ela que vai lá, volta e a gente pega e já tem essa informação. Então ainda é caro, mas é muito mais barato, né? Está mais acessível pesquisa desse tipo. E como funciona a pesquisa, né? Porque a gente estava conversando ontem, né? Como que funciona assim essa estrutura, né? Da pesquisa, o laboratório? O que vocês vão coletando? Qual é a relação disso para o meio ambiente? O que vocês buscam com as pesquisas, né? Eu queria entender isso hoje. A gente tem perguntas norteadoras dos projetos, né, dos trabalhos. Então essa a gente queria entender aonde ela estava indo se alimentar, né? Em Trindade, lá a 1.000 quilômetros de Vitória, né, a ilha mais ao leste que a gente tem, é onde o sol nasce primeiro realmente no Brasil, né, não é na costa, realmente ele nasce lá em Trindade, que é uma ilha brasileira. Então lá já é outra pergunta, lá a gente tem espécies que desapareceram, que não estão reproduzindo mais porque não tem árvore na ilha. Então a gente tenta entender isso. E cada pesquisa ela vai ter uma pergunta norteadora para a gente buscar isso. E aí a gente vai buscar equipamentos que vão nos ajudar a ter essa resposta, os alunos, a metodologia de coleta de dados, para a gente poder ter então depois uma análise e entender o que está acontecendo e aí pensar de que forma que a gente vai tentar resolver. E as pesquisas vocês vêm fazendo, e você falou de várias ilhas do Brasil, por isso que muito me encantou
e é legal trazer um tema diferente aqui, um estudo das aves migratórias, né? Quais são as aves, quais são as aves que tem aqui na nossa costa brasileira? Porque a gente rema, a gente vê várias aves, né? Às vezes a gente acha que aquela ave é da região, não, né? Ela tá super migrando. Como funciona isso? E eu queria que você concluísse também a pesquisa que tiveram muito sucesso, né? As pesquisas que vocês conseguiram reverter uma população de aves com mais indivíduos, essas coisas assim. Então, no Brasil as aves marinhas todas elas se reproduzem em ilhas, né? Então é muito mais rico, a diversidade de espécies, a quantidade de espécies diferente é muito mais rico sul-sudeste, né? Onde a gente tem ilhas no país, né? Aqui no Nordeste a gente tem uma lacuna entre Vitória, ali, Espírito Santo e Fernando de Noronha, que é uma ilha já mais oceânica, né? Nossa, uma lacuna grande, né? Grande. Então aqui eu, por exemplo, não trabalho com ave marinha porque não tem reprodução, só a ave que bate doente na costa, né? Então a gente tem que trabalhar lá embaixo. Então, no Espírito Santo, por exemplo, foi meu primeiro emprego assim como pesquisador com aves marinhas. As ilhas costeiras do Espírito Santo é o sítio mais importante para a reprodução dos 30 rés. Aquela gaivotinha branca que a gente vê, que aí remando a gente vê muito, né? Elas são migratórias, elas ficam espalhadas pela costa da América do Sul, tanto norte como sul, e na época de reprodução, que vai ali de maio até agora, setembro, elas se concentram nas ilhas do sul e sudeste do Brasil. E a maior população está ali no Espírito Santo, em 4 ilhas, Guarapari, Vila Velha, né? Então ali o problema era, os pescadores, são ilhas a 1000 metros, o pessoal vai nadando, pertíssimo, né? Os pescadores vão de barquinho, então eles subiam na ilha, coletavam os ovos para se alimentar, para vender, né? Então eles foram pegando os ovos das aves, as aves não tiveram reprodução, e aí a população foi diminuindo. Então a gente, na época eu já tinha um projeto lá no Andorinhas do Mar, no Espírito Santo, eu fui coordenar 4 anos esse projeto. Então a gente montou uma casa na ilha, a gente fez um trabalho de educação ambiental com os pescadores, o César criou uma legislação estadual que proíbe o desembarque e a gente começou a pesquisar essas populações. E aí a população virou 13 mil indivíduos, se reproduzindo em vários anos, quer dizer, a população aumentou. E hoje, até me chamou a atenção aqui, hoje não está tendo monitoramento lá, né? Não. Então a gente por isso que a gente está gravando aqui, Jefferson, a gente vai falar com você sobre realmente a gente ver os remadores de canoa havaiana do Espírito Santo que estão próximos das ilhas, que puderem tirar fotos, né, para poder mandar para o projeto para você. Como que funciona isso? Dá certo? Então, hoje existe uma nova linha de pesquisa que é a ciência cidadã, que pesquisadores nós somos poucos, mas a população é muito, muito grande, né? Então, as pessoas comuns podem ajudar a gente a coletar esses dados. Então, quem está remando, viu essas espécies para pousada numa ilha ou se reproduzindo, puxa uma câmera, tira uma foto, manda para a gente já consegue. Hoje a gente não sabe quais são as ilhas onde elas estão reproduzindo, qual é a quantidade. No Espírito Santo, né? No Espírito Santo e sul-sudeste. Elas se reproduzem até Santa Catarina. Então as fotos podem vir de todas as... Todo mundo que está remando aí, galera, de Vitória até Floripa, lá para baixo. Isso aí, Floripa. Quem tirar foto pode enviar aqui para a Remada Perfeita, que eu encaminho pro Márcio. A gente está bolando uma estratégia, inclusive no Espírito Santo, né? Para poder, junto com o Jefferson, ele nem sabe disso. Jefferson, eu vou falar com você eu vim de uma Não, é legal você, quando tirar foto, você vai ter, quando enviar, vai informar o dia, quer dizer, a data que você está tirando a foto, né? O local, a ilha, ou uma coordenada geográfica, alguma coisa assim. E aí a gente já sabe, então, olha, em tal dia, em tal ilha, tinha uma... Pela foto eu consigo identificar qual é a espécie, dar uma ideia da quantidade do bando que está pousado, então isso é super importante pra gente. Legal. Tem outras espécies que são aí migratórias, né? A gente tem no Brasil um grupo de aves que vem do Canadá, são os maçariquinhos pequenininhos, aqueles que ficam na beira da praia, ali caminhando, se alimentando com o biquinho, correndo da maré. Esses caras vêm do Canadá, se reproduzem lá nas tunas canadenses. E aí esses chegam na primavera, entrou ali, no início da primavera, eles são assim, a primavera é 21 de setembro. Eles começam a chegar uma semana antes, uma semana depois, eles são super certinhos.
e se espalham pela costa brasileira toda. Mas vem do Canadá. Vem do Canadá. Vocês já conseguiram monitorar ele já? Sim, sim. A gente usa uma marcação que é um anelzinho na pata, né? Então, eles quando saem daqui ou quando chegam no Canadá, o pessoal pega, então a gente tem essa ideia que a gente marcou ele aqui e ele apareceu lá e vice-versa. Eles fazem isso em 10 dias, 7 dias de lá para cá, voando direto, né? E se espalha pela costa brasileira toda. Legal. E qual foi a pesquisa de maior sucesso de vocês? Bom, essa do Espírito Santo a gente conseguiu reverter, né? A gente está agora em Trindade, que aí é um esforço hercúleo, assim, elas se reproduziam em árvores e hoje não tem mais árvore na ilha porque ao longo de décadas as plantas foram devoradas pelas cabras, né? Então agora a gente está instalando ninhos artificiais, a gente está tentando atrair de novo essas aves para lá. Essa é a nossa maior esperança. Assim, hoje, se elas voltarem a utilizar essa estrutura, a gente está recuperando uma das espécies ameaçadas de ave marinha mais ameaçadas do mundo, né? Então é super importante. E a pesquisa que não deu muito certo? Que não deu muito certo? É um projeto que vocês ficaram frustrados? Não, esse ainda não deu muito certo, né? A gente está tentando fazer com que elas recuperem, mas assim, é uma dificuldade, mas a gente sabe da dificuldade, porque trabalhar com o meio ambiente é difícil, né? Tem um gato aqui querendo pegar a câmera. E pô, você vê um bate-papo legal sobre as aves migratórias, você vê que os remadores de canoa ao longo da costa brasileira podem ajudar, tirando fotos, né? Vai ser muito legal isso, né? E é uma curiosidade, existe a observação de aves, né, no mundo, é uma atividade turística rentável e super divulgada. A gente no Brasil não tem isso, né? O remador, aqui a gente no IMUA remando, sempre que a gente passa por alguma ave, o pessoal depois no nosso grupo, e aí Márcio, que ave era essa? Então tem o interesse do remador que está ali em conhecer um pouquinho dessas espécies, né? Claro. E que bom, né? E quais são as aves que a gente mais tem aqui, a população aqui do Brasil? Então, eu imagino que as mais conhecidas ali sul-sudeste são o atobá, aquele que mergulha, o atobá marrom, o gaivotão, que não chega até aqui, é de Rio de Janeiro até Santa Catarina, né, que é aquele maior branco com a ponta das asas pretas, que é o que eu acho que imagino que vocês no sul-sudeste veem mais, né? Esses trinta-rés, que são migratórios, e quem rema muito lá para fora, você consegue ver um albatroz, uma pardela, que aí são aves oceânicas, que se reproduzem na Antártica e navegam e voam por aí, né? Que eles se reproduzem de 2 em 2 anos. Então acabou a reprodução, eles ficam praticamente 1 ano e meio voando. Uau. E pousando no mar à noite. Então a gente às vezes está remando e vê um cara pousado lá, ele levanta. E aí são aves maiores, né? Com uma envergadura muito maior. Tem um gato querendo subir aqui e derrubar a câmera. Não, menina, eu quero vir aqui. Legal. Bom, bate-papo legal sobre aves aqui com o pesquisador, com o remador, né? Pra gente entender um pouquinho esse ambiente das pesquisas, né? Pra gente entender esse métier, o que a gente pode fazer, né? Nós, como ser humano, para ajudar, né? Nessas, de uma forma geral, no âmbito do meio ambiente, né? Porque, pô, a gente já rema, vai todo dia pro mar, a gente já tem consciência disso. Qual é a mensagem aqui para nós remadores que assistem o canal aqui, aproveitando vocês aí, se vocês acharem legal, já manda esse vídeo para alguém. Clica aí, dá um like, dá uma força no YouTube, galera. Vamos lá também no Instagram, segue a gente, plataforma nova, Remada Perfeita, entra lá no link da bio, tá? E segue a gente. Eu acho que todo remador tem como, assim, já gostar do mar, né? Proteger o mar, que é nosso ambiente assim, do dia a dia. Então, como cidadão também a gente tem essa obrigação de estar protegendo, de estar cuidando das coisas. Então, quando se perceber alguma coisa de alguém subindo numa ilha, alguém fazendo algum maus tratos com a reprodução, com as aves em si, ou com o próprio mar, né? Lixo. Então, o papel de formiguinha, de conversar com as pessoas e mostrar a importância do mar, mostrar a importância de manter ele limpo, né? Então ter sempre esse cuidado, passar essa informação para as pessoas que não conhecem, né? Que é importante manter o mar para a gente poder ter um recurso pesqueiro para se alimentar, para a gente poder ter aquela paisagem bonita para remar,
para ir no final de semana, né? Claro. Acho que é um papel de todos a gente cuidar da natureza como um todo. E nós que somos do mar, dar uma atenção maior, né? E a gente estava vendo, que a gente estava falando ontem sobre essa consciência, né? Tem muita gente que não tem essa consciência e a importância dessa ligação, né? De uma, né? Dessa... Os rios desaguam no mar, né? Então quem mora lá no interior, joga um lixo lá no interior, dentro do rio, ou o esgoto que está caindo dentro do rio, ele vai desaguar no mar, né? E aí ele vem visitar a praia e diz, olha, esse mar está muito sujo, mas ele esquece que às vezes é a própria cidade que está lá atrás poluindo esse mar e está sujando ali, né? Então, eu moro longe do mar, não tem essa relação, por que o mar é importante para mim, né? Então, essa relação que eu dependo dos recursos ambientais é muito importante para as pessoas começarem a perceber o como eles são importantes, né? Legal. Então é isso aí, um bate-papo com o Marcião aqui, cara, falar um pouquinho de aves, pesquisas, né? Eu queria concluir com essa pesquisa importante que vocês estão fazendo sobre o desastre natural que teve em Brumadinho, né? E Mariana, desculpa. E essa lama foi ali e vocês estão pesquisando, né? Porque morreu muitas espécies, né? Na verdade, esse é uma contaminação a médio e longo prazo, né? Ele não se contamina e morre logo, senão isso estaria muito, muito fácil de ver e já teria ter uma resposta maior. Mas essa contaminação, ela vai... Ele subiu! Quem sabe faz ao vivo. É isso aí. Vambora. Essa contaminação é uma coisa que afeta a médio e longo prazo. Uhum. Né? Então ele vai se alimentando hoje, esse contaminante vai sendo absorvido aos poucos, vai aumentando, vai se acumulando e isso vai gerar um problema na casca do ovo, que aí a casca já não sai tão dura e o ovo não vinga. Ou isso passa para o filhote já cresce com deformidades. Então é uma coisa que a gente vai ver isso a médio e longo prazo. Por isso que a gente já está estudando há 4 anos e tem mais 4 anos aí pela frente, né, para poder concluir alguma coisa. Começar. A gente já identificou várias coisas, já estamos publicando trabalho sobre isso, né? Então reconhecer isso é muito importante. Então é isso, galera. A Remada Perfeita trazendo um conteúdo diferente sobre aves migratórias, importante das pesquisas. Nós somos remadores, então a gente sempre vê essas aves por aí, né? Então é isso, Marcelo. Valeu. Falou, cara. Obrigado por tudo aqui, direto de Maceió. A gente fica por aqui.